Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde ou bom dia. Dando seguimento às nossas aulas de Sociologia Política, só recapitulando brevemente, no vídeo anterior nós vimos o que é a Sociologia Política, ao que ela se propõe a estudar. Vimos também as definições de política que nós usaremos daqui para frente. Política como busca do bem comum e a política como conflito de interesses. Partindo disso, nós podemos entender as noções sociológicas de poder e dominação em Max Weber, autor considerado clássico da sociologia e fundamental para entendermos também sobre sociologia política. Para o Max Weber, poder, isso nós vimos em sala de aula, então vamos recapitular agora. Poder é a probabilidade ou a capacidade que nós temos de impor a nossa vontade sobre outra pessoa em uma dada relação social. Ou seja, poder é quando eu consigo convencer uma pessoa a fazer aquilo que eu quero que ela faça. Seja na relação social familiar, seja minha esposa fazendo algo que eu quero, meu filho fazendo algo que eu quero, ou seja, no ambiente escolar, quando eu faço com que vocês, alunas e alunos, façam aquilo que eu quero que façam. Essa capacidade que eu tenho de convencer vocês a fazerem aquilo que eu quero, chamar de poder, é feito por algum tipo de coerção, ou seja, é imposto, não é por vontade própria, nós fazemos porque somos obrigados a fazer. Essa coerção ela pode ser tanto verbal, moral ou física. Então, se eu digo a vocês para fazerem uma atividade e vocês não fazem, eu digo então vocês não terão tal nota de tal disciplina. Isso é um tipo de coerção moral. Eu tento fazer com que vocês realizem a atividade que eu quero que vocês façam. Isso é um tipo de poder. Poder que eu consigo realizá-lo, nesse caso específico, através da coerção moral. Ou quando meu filho faz alguma malcriação aqui em casa ou na escola, como de vez em quando faz, e eu vou lá e dou uma puxadinha de braço, ou em situações mais extremas dou um leve tabefinho na perna dele, eu estou usando de algum tipo de coerção, nesse caso física, para obrigá-lo a fazer aquilo que eu quero, ou fazer com que ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Então eu estou exercendo poder sobre ele. Então o poder ele pode ser exercido de várias maneiras. Ele pode ser exercido através da violência física ou verbal. Ele pode ser exercido através da propaganda. Propagandas, vocês devem se lembrar, propagandas que defendem o porte de arma, mostrando situações de violência muito chamativas, até mesmo tanto explícitas. Elas querem exercer um tipo de poder de convencimento sobre nós, ou seja, sermos favoráveis ao porte de armas. O dinheiro também pode ser usado como instrumento de poder e outros elementos vários. A dominação é um tipo de poder, mas é um tipo de poder específico, especial. Se o poder em si, eu exerço sobre um outro indivíduo, a dominação eu exerço sobre um grupo ou uma coletividade. Diferente do poder que eu imponho através da coerção física ou moral, nem sempre a dominação vai ser imposta através da coerção física e moral. Muitas vezes a dominação ela é efetivada através do convencimento próprio do indivíduo. O indivíduo aceita aquele tipo de dominação. Daí nós temos três tipos básicos de dominação: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação burocrática, de acordo com a classificação do Max Weber. Segundo Weber, a dominação tradicional ela se baseia numa relação de fidelidade. Fidelidade essa onde nós reconhecemos a autoridade de uma figura, de uma autoridade, de uma pessoa,
Essa autoridade dessa pessoa é baseada nos costumes e nas tradições. O grupo que utiliza, ao qual é submetido esse tipo de dominação tradicional, é o que nós chamamos de comunidade. Então, essa comunidade ela tem um líder, e os poderes que esse líder tem e a dominação que ele exerce são baseadas nos costumes e nas tradições. Na comunidade não há ideia de igualdade, existe a ideia de privilégio. Então, quando eu consigo algo favorável à minha pessoa, que outras pessoas não conseguem, não é um direito, é tido como um privilégio. Privilégio esse, muitas vezes, que é conseguido através de relações mais próximas ou de atitudes executadas pelo líder ou pelo chefe da comunidade. E esse tipo de dominação é caracterizado como estável. Um exemplo de dominação tradicional, para tentar compreender essa definição do Weber, seriam as comunidades indígenas que vivem mais isoladas no interior da Amazônia, no norte da Amazônia brasileira, divisa com a Venezuela. Nós poderíamos dizer que essas comunidades estão submetidas à dominação tradicional. Um outro tipo de dominação que nós conhecemos é a dominação carismática. Ela é uma relação de fidelidade também, só que essa relação de fidelidade ela é baseada nas qualidades ou supostas qualidades excepcionais de uma figura que é classificada como líder. Essas qualidades podem ser existentes, reais ou fictícias, podem ser enganação ou mentira. O grupo de pessoas que está submetido a esse tipo de dominação carismática nós chamamos de séquito ou grupo de indivíduos. Esse tipo de dominação não se baseia na ideia de privilégio, se baseia na ideia de devoção. Então, o séquito ou esses discípulos, eles têm devoção ou adoração ou respeito, não é bem um respeito, a palavra devoção ela compreende a obediência praticamente inequívoca, sem questionamento de tudo aquilo que o líder diz que é para ser feito. E para finalizar, a dominação carismática ela se caracteriza por ser altamente instável. Ela não é estável como a dominação tradicional ou como a dominação burocrática que nós veremos depois. Ela é instável, a dominação carismática. Tanto que, para isso, o líder constantemente tem que incitar os ânimos do seu séquito e manter a devoção de seu séquito ou de seus indivíduos. Será que conhecemos situações políticas relativas ao Brasil atualmente que lembram essa questão da dominação carismática? Não vou dizer nada, mas sabemos que existe. E temos, para encerrar essa parte específica do Weber, a dominação burocrática. Dominação burocrática que ela se baseia em regras, em leis e normas estabelecidas de maneira racional. Não são baseadas em tradição, não são baseadas em supostas qualidades ou determinações de um líder que possa ser, enviado por Deus ou representante de Deus na Terra. Não. Essas regras são estabelecidas de maneira racional. São regras que abrangem as instituições do que nós chamamos, por exemplo, de um Estado moderno, como, por exemplo, o Brasil, ou uma empresa capitalista, como, por exemplo, qualquer negócio que nossas famílias tenham, o colégio particular que nós estudamos, o mercado onde nós fazemos compras e por aí vai. Na dominação burocrática, prevalece a ideia de competência. Não tem a ideia de privilégio, não tem a ideia de devoção, tem a ideia de competência, ou seja, a pessoa ela tem características próprias que ela aprendeu no seu contexto social e se ela consegue se sobressair nesse tipo de dominação é porque ela tem capacidades que ela aprendeu em seu contexto específico,
capacidades essas que a tornam competente para exercer tal função. E esse tipo de dominação é uma dominação estável, ela dura durante muito tempo. Pois bem, esse é o encerramento da segunda aula sobre sociologia política. Mais para frente vamos esmiuçar alguns conceitos que relacionamos junto com tanto a ciência política como com a geografia política. Conceitos esses de Estado, governo, burocracia, população, território e soberania. Até a próxima.